Mais uma sexta-feira chegou, a gente está em um novo mês, abril. É o mês da conscientização do transtorno do espectro autista. E o Voz da Mulher vai falar sobre esse tema importantíssimo. Falar sobre essa condição neurológica exige muito conhecimento e responsabilidade. E a gente sabe que o dia a dia nem sempre é tão fácil assim. Por isso a gente está recebendo a jornalista e mãe do bem, a Maressa Souza, que aí tá na pele, né? Essa responsabilidade. E é claro, a deputada Sheila. Bom dia, Sheila. Seja bem-vinda. Bom dia, Maressa. Bom dia, Tamara. Bom dia, Maressa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alô. Bom dia, mês de abril. Mais um mês. E esse mês tão importante, né? Muito importante. Bom dia, Tamara. Bom dia, Sheila. Obrigada pela oportunidade. É um mês especial para mim, Tamara. É um mês especial, né? Especial. Tenho uma jornada já com o bem como autista de 6 anos, digamos assim. E a gente então já começa fazendo uma pergunta para você, Maressa. Como que foi a descoberta? Sim, como que você percebeu que tinha algo diferente no bem? Então, o Ben tinha 1 ano e 3 meses e a gente percebeu algumas coisas bem subjetivas, sabe, Tamara? Eu ficava em dúvida, eu ia para a internet, naquela época tinha pouca informação como tem hoje sobre o espectro, né? Uhum. O espectro, o que é? Por que eles vão enquadrar como espectro? Porque tem todo tipo de autista. Né? Tem autista que a gente chama de nível 1 de suporte, de 2 e de 3. Então, o espectro é como se fosse um universo de autistas. E eu ficava buscando resposta com coisas mais diretas e eu não encontrava na internet. Então, eu assisti uma palestra de uma neuropediatra que era especialista em autismo infantil e aí ela explicou sobre essa questão do espectro e algumas coisinhas foi batendo ali. Por exemplo, no caso do Ben, ele tinha 1 ano e 3, ele não falava, ele não tinha comunicação verbal. Né? Então, ele tinha começado com 9 meses, o que eles chamam de lalação, que é falar mamamá, papapá, só que ele regrediu em vez de evoluir. E ele não fazia o contato visual também, sabe? Aquela coisa que às vezes ele estava no mundinho dele, a gente chamava e é como se ele não estivesse ouvindo. Tanto que quando a gente fez o diagnóstico, um dos exames que eles fazem para eliminar essa chance é, será que a criança não ouve? Então, eles fizeram um exame no Ben e falou, não, o Ben ouve. Aí eles vão fazendo outros testes, é feito a partir de uma análise clínica, né, da especialista, da neuropediatra, e depois entra também um neuropsicólogo que vem dar esse suporte. Então foi ali com 1 ano e 3 meses, basicamente em relação à comunicação verbal, a falta de socialização, que era esse contato visual, interagir melhor com a gente. E logo a gente, assim, ficou surpreso, mas foi vendo que fazia sentido. Maressa, só uma curiosidade, e pode ser também, né, dos ouvintes. Essa questão da comunicação verbal, você que estuda muito sobre isso, que eu sei, acompanha, vai, né, procura vários especialistas. Porque, por exemplo, o Ben, eu convivo com ele, ele é extremamente inteligente. E desde pequeno, ele entendia tudo, né, mas ele não... Porque eles disseram, por que eles não verbalizam aquilo que eles entendem, sabe? Tem uma explicação científica, você sabe? Na verdade, o autismo, ele é um distúrbio, né? Ele não é... A gente tem uma... às vezes a mania de falar, é uma doença, ele está enquadrado como PCD, mas cientificamente a gente vai falar que ele é um distúrbio de ordem social e de comunicação. Então, ele coloca essa coisa que é da socialização numa situação diferente do que uma outra criança. Então, na verdade, ele entende, como a Sheila falou, ele entende e muitas vezes a gente descobre lá na frente que às vezes ele já até sabia falar, mas ele não quer falar. Ele não tem essa intenção de comunicação. Tanto que agora eles vão até rever alguns critérios de classificação, alguns critérios de diagnóstico, e um deles é colocar melhor isso. Colocar assim, a gente não tem, no caso do autista criança, a comunicação compartilhada. Então, às vezes, a criança, no caso do Ben, ele não verbalizava, beleza, mas tem algumas crianças que verbalizam uma ou outra coisa solta, mas ele não comunica com você, porque o que é comunicar? Eu falo, oi, Tamara, tudo bem? Você fala, oi, Maressa, tudo bem? Você interage. Às vezes não comunica para não receber o retorno, né? Você tem intenção de... Você tem o que eles chamam troca. de comunicação compartilhada. Isso sim é uma comunicação verdadeira. E no caso do autista, não. Ele tá sempre no mundo dele. Eu brinco assim, né, gente? Já que eu não sou médica, eu posso falar a minha sensação. Eu brinco assim. Eu acho que o Ben, assim, ele não quer conversar, né? Ele quer que a gente adivinhe o que ele pense.
Eles não querem falar, eles sabem as coisas, eles sabem, às vezes, determinada idade já sabe, tem um repertório melhor, e a gente descobre de repente, porque ele não tem aquela comunicação, aquela intenção de falar todo dia, sabe? Maressa, agora falando do diagnóstico, você disse aí que os primeiros sinais foi com 1 ano e 3 meses. Como que foi o diagnóstico e, assim, a aceitação? Você teve uma dificuldade em aceitar essa realidade? Então, eu já saí de lá muito pragmática, assim, o que eu tenho que fazer, vamos fazer as terapias e tal. Então, hoje eu entendo que eu aceitei bem. Mas, falar no relacionamento familiar, a gente teve algumas dificuldades. O pai biológico do bem, na época, ele teve dificuldade. Ele teve meses e meses para aceitar. Foi um processo que eu acho que foi bem doloroso para ele. Ele não queria que falasse com algumas pessoas no primeiro momento. E eu queria falar para todo mundo, porque para mim aquilo era uma resposta. Libertador. E aí ele não queria que falasse. Os avós também tiveram tempo de processar. Mas, assim, Tamara, na minha caminhada, eu tô percebendo que existe muito preconceito, né? Eu acho que a gente romantiza a gestação e aí você fala assim, você recebe um diagnóstico de que seu filho é diferente, porque ele só é diferente. Né? Ele só é diferente, ele pensa diferente, portanto ele reage diferente. Você não quer receber esse diagnóstico. E aí, a maioria das pessoas tem esse processo, é difícil aceitar. Eu conheço muitas mães que não aceitam o diagnóstico, não fazem terapia novinho e precisa fazer. E dificulta o processo, porque assim, né? Precisa fazer. Quanto antes, né, melhor. Sim, hoje cientificamente é comprovado que se você fizer intervenção precoce, as chances dele se tornar funcional. Porque o autismo não tem cura. Então, você fala o que você quer, qual que é o seu objetivo com ele? Tornar ele funcional. Né? Ele precisa ter amigos, ele precisa ser independente, ele precisa se relacionar. Porque se ele não desenvolve essas habilidades, ele vai chegar numa maioridade afastado das pessoas, sem contato social, e isso pode levar até mesmo a transtornos de ansiedade, depressão. Hoje a gente sabe cientificamente que a taxa de suicídio entre os autistas adultos é maior. E eu acredito que muito por conta disso, desse afastamento social. Então, é muito importante fazer as terapias desde cedo, dar a ele autoconhecimento, né? Para que ele saiba se conhecer e tudo. Mas, assim, eu vejo que as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade de aceitar, muito. E onde você percebe mais preconceito? Você tem, assim, nossa, por exemplo, no supermercado, as pessoas olham diferente. Na escola, as pessoas olham diferente. Sim. Por exemplo, a gente tem a lei, né, que dá prioridade nas filas e tal. E, às vezes, como o autismo não tem cara, você fica na fila, eu fico na fila com o bem e as pessoas já olham, assim, de rabo de olho pra mim, como diz, né? Por que ele tá ali, né? E eu fico, porque eles não têm paciência pra esperar. Então, se a fila tiver muito esse é o direito. grande... Se tiver muito grande, ele vai ficar nervoso, ele vai ficar ansioso. Dependendo do grau, eles vão entrar na crise. A gente vê várias crianças em crise, às vezes, né? Você fala assim, aquilo é uma pirraça? Não sei exatamente, porque eu não estou no dia a dia com a criança. Mas muitos autistas, o que a gente chama de pirraça, são crises mesmo, que eles entram. Semana passada eu presenciei, mas a gente sabe porque ele estava com o cordãozinho do girassol, né? A gente estava esperando o ônibus, teve um menininho que ele também estava em crise, e a mãe dele disse, calma, o ônibus está chegando. E ela deu um abraço, acolheu e ele acalmou. E assim, aí eu percebi umas pessoas assim, olhando assim, de olho, sabe? Abre de olho. Ele tava né, dedos que ele está em tratamento, que a mãe já, tava né? Um cordão de girassol, né? Que pois chama. Isso é bom, né? Ô, Maresa, você falou aí no início do nosso bate-papo sobre os graus. Qual que é o grau do bem? Quando a gente fez o diagnóstico, era o grau 2 de suporte. Esse grau ele é medido pelo suporte que você dá, né? Se eu preciso dar muito suporte, é grau 3. Se eu preciso dar médio, 2 ou 1. Então, era 2 o grau de suporte, né? Então, você vai fazendo as terapias, ele faz uma terapia chamada ABA, análise do comportamento aplicado, que é muitas horas de estímulo. Então, depois de 2 anos no ABA, o bem, por exemplo, evoluiu do suporte 2 para 1.
seria minha próxima pergunta, porque ele tem 6 anos, você já disse. Eu ia perguntar se você já notou muitas mudanças nele. Nossa, ele mudou da água pro vinho, não é, Sheila? Muitas mudanças, eu fiquei um tempo sem vê-lo, né? Aí foi até no ano passado, em junho, a nossa festa junina de confraternização, ele chegou lá assim. Pra frente. Quem não conhece a história não fala, sabe? Super tranquilo, brincando sozinho com as crianças, sem, né, o suporte dos pais, interagindo e tal, assim, uma criança alegre, né? Sim. Como as outras e assim, melhorou muito. No caso dele, que era 2, né? Ele não falava nada, né? Assim, não verbalizava. Além de não termos a comunicação compartilhada, ele também não verbalizava. Então, ele foi verbalizar com 4 anos e meio. Uhum. E aí, a partir desse tempo, eu vejo que ele mudou muito por conta disso. Porque a maneira de expressar, de conseguir e da gente entender... deu esse salto, assim, nesse processo de comunicação, de socialização. Com isso, hoje, a gente... pessoas estranhas, ele não faz o contato visual, não. Mas a gente de casa, ele já consegue fazer o contato visual. A gente já consegue ter mais atenção dele. Ele evoluiu bastante. Eles têm muito essa questão de empatia também, né? Uma vez eu estava no gabinete, o pai dele ainda estava vivo, né? O Matheus, infelizmente, trabalhava com a gente, mas foi levado aí pela Covid. E você chegou com o bem no colo. E eu cheguei para cumprimentar você e do nada, e ele era pequenininho, né, Marisa? Bem pequenininho. Do nada ele veio e me deu um beijo no rosto. Assim, Sente, né? Eu falei, olha, Marisa. Eles escolhem. Sim. É uma maneira, assim, que a gente tem a leitura também de achar que o mundo a gente tem que ver só a pessoa que fala e que expressa, mas tem outras maneiras atitudes, né? De expressar essa empatia e tal. Com os amiguinhos é assim, Tamara, ele chega, aí ele avalia o ambiente e tal. Aí quando ele escolhe alguém que ele quer brincar e tal, ele fica olhando assim de rabo de olho de lado, tipo assim, será que ele vai me olhar? Aham. Se fosse um neurotipo... É a forma dele chamar a atenção. Ou senão ele dá um empurrão na criança, ele dá. Tipo assim, vem brincar comigo. O neurotípico falaria, oi, tudo bem? Nessa idade que ele tá, né? Vamos brincar comigo e tal. E ele não. Isso ele não faz ainda, né? Mas a gente vai ensinando, porque eu acho que a evolução é isso. Às vezes ele não vai fazer, vai ser difícil para ele falar, mas ele vai entender que ele precisa, né? Que ele precisa se comunicar com o outro de alguma maneira, porque a criança, por exemplo, quando ele era pequenininho, ele empurrava a criança, ela achava que ele estava batendo. E como que é o tratamento? Você já falou aí das terapias, é contínua? Na verdade, a gente começa com essa intervenção bem forte na primeira infância, porque como é um treinamento, você precisa de focar na neuroplasticidade, que tem até 8, 9 anos. Então, ele faz de 20 a 40 horas semanal de estímulo, aí ele faz terapia ocupacional, que é para questão sensorial, que eles têm dificuldades sensoriais também. Ele faz fonoterapia, porque ele demorou a verbalizar. Então, fala algumas palavras erradas ainda. E ele faz a terapia em aba, que é psicologia, né? Mas, então, é uma espécie de treinamento. E, segundo a neuropediatra, a gente vai com essa carga pelo menos até a adolescência dele, né? Então, vai tornando ele funcional. E na adolescência é importante, porque, segundo ela, é a fase que mais acontece em bullying. As crianças se conversam por códigos, e o autista ele tem uma dificuldade de ver o mundo de forma mais subjetiva. Ele vê no mundo de forma pragmática. Então, ele é vítima maior dos bullying, assim. Então, infelizmente. Tem que cuidar disso. Sheila, tem algum projeto tramitando na Assembleia que trata sobre o direito autista? Tem bastante projeto. Hoje nós temos, inclusive, uma frente parlamentar, né, em defesa do autismo, que é até a deputada Maria Clara Mar, que preside essa frente parlamentar super importante e atuante lá na casa. Esse ano, com certeza, outros projetos inovadores serão pautados nesse mês, que a Assembleia costuma priorizar as pautas do mês, sabe? Mês da Mulher prioriza projetos femininos, agora no mês de abril os projetos relacionados ao autismo, mas no último semestre do ano passado foram aprovados projetos assim, que, a meu ver, são importantíssimos. Sabe, um exemplo deles é a lei que cria a empresa amiga do autista.
A Marissa acabou de falar sobre a questão do preconceito. Muitas vezes a pessoa confunde, né? Porque a pessoa tem o espectro autista, ou então ela tem o TDAH, que ela é incapaz para o trabalho. Muito pelo contrário, eles têm muitas habilidades que muitas vezes os neurotípicos não têm. Sabe? Então, eles são muito capazes, só que a questão do preconceito. Aí, às vezes, o empregador pensa assim, eu vou empregar, depois, se eu precisar demitir, eu vou ser taxado e tal, e isso não é verdade, porque é um funcionário como outro qualquer. Se ele não se adaptar, ele pode ser demitido, obviamente. Mas criou-se um incentivo fiscal, né, para as empresas que abrirem vagas para a contratação de pessoas com autismo, e depois, posteriormente, essa lei foi emendada para incluir as pessoas com déficit de atenção também, que é o TDAH. Bem legal. Uma outra lei também super útil, que eu acho, é a questão da renovação dos laudos. Né? A lei em vigor anteriormente, ela determinava que esses laudos fossem revalidados anualmente. Pensa bem, com o sistema de saúde que nós temos hoje, público... Colapsado, se isso é possível, Tamara. Ou seja... Não faz sentido, né? Não faz sentido. Essas crianças, principalmente adolescentes, até adultos com espectro autista, ficam fora, à margem das políticas públicas, porque não conseguem esse laudo todo ano. Claro que não. Agora, colocou-se esse prazo indeterminado. Porque a gente sabe que, infelizmente, não tem cura, tem melhora. Né? A pessoa não vai deixar, né, de ser portadora do espectro autista. Então, é indeterminado prazo, né? Outras medidas também. É importante a questão da substituição, esse ainda não foi aprovado totalmente, mas a substituição das sirenes e alarmes sonoros nas escolas, tá? Por sinais musicais adequados às pessoas com TEA, porque... Até para nós, né, considerado neurotípico, é irritante aquela sirene, vamos combinar, né? E somando-se ao fato aí da pessoa ter essa extrema sensibilidade com barulhos, principalmente esses barulhos agudos, então é a substituição dessas sirenes, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares, e sim, uma infinidade de outras medidas. Que bom, para facilitar o atendimento integral pelo SUS, porque, por exemplo, uma necessidade do autista, muitos não conseguem ir ao dentista, tem pânico do barulho do motor do dentista e ficam assim acuados. Então, eles precisam fazer tratamento dentário com sedação. Sabe? E isso é a integralidade do tratamento, inclusive pelo SUS. E os pais têm muita dificuldade para conseguir vaga para esse tipo de tratamento com sedação nos consultórios dentários do SUS. Sabe? Então, são tantas coisas que precisam ser mudadas. Que bom que é um tema que está sendo debatido, né? Eu agradeço até o espaço aqui, Tamara, da gente falar, porque eu acho que é isso. A gente tem que ser, se a gente começa a falar, se a gente começa a reclamar, é a gente como mãe, né, ou o próprio autista adulto que vai reclamar o que precisa mudar. E é isso que faz mudar. Eu, por exemplo, há 2 anos eu comecei a trabalhar mais um conteúdo. Eu entendi que, como jornalista, a minha missão seria fazer conteúdo lúdico, educativo. Então, a gente criou o perfil Autismo do Bem no Instagram, onde a gente compartilha de uma maneira mais criativa, com a ajuda da Palhaça Lilica, do Sapo Chico, para as crianças também entenderem esse universo do autismo. E, recentemente, até mesmo o pessoal lá, por meio da frente da Assembleia, trocou uma ideia comigo, e a gente está vendo uma possibilidade até mesmo de se criar uma lei para que as TVs educativas reservem uma cota dos programas infantis para falar sobre neurodiversidade. Não só sobre o autismo, falar sobre TDAH, todo tipo de neurodiversidade. Então, eu acho que se a gente trabalhar no primeiro ponto, que é a educação, e as outras coisas, a gente começar a reclamar para que sejam feitas leis, políticas públicas, com o passar do tempo a gente vai trabalhar. E que sejam implementadas, né? Eu acho que a nossa missão lá, enquanto legisladores, é fiscalizar o poder público, que essas leis sejam regulamentadas o mais rápido possível e sejam colocadas em prática. Não adianta nada a gente saber que tem a lei e ela não está funcionando aí a contento. Para encerrar, Marissa, eu gostaria que você deixasse aí um recado para as mães que estão passando por esse processo de aceitação, porque não é fácil, mas assim, não é impossível, né? Eu tenho 2 recados. Primeiro, para a mãe que precisa aceitar que é a melhor coisa, né? Que é uma bênção ter um filho autista, porque ele te mostra quanto que o mundo é diferente e o mundo é diferente. Então, a gente aceitar isso desde cedo é a melhor coisa.
E para as mães também que têm diagnóstico, né? Hoje eu faço parte de muitas comunidades de mães em Juiz de Fora. Tem muita mãe batalhando para conseguir terapia, tratamento. Não é fácil na rede pública. Praticamente a gente não consegue em Juiz de Fora nem fazer o diagnóstico eficaz, para não desistir, que foi o que eu fiz. Eu não desisti. Sabe, eu também enfrentei várias batalhas para conseguir tratar o bem, processo, mas não desistir e acreditar que vai dar certo. Porque você vê ele, igual eu vejo o bem hoje, evoluindo, é a melhor coisa da vida. Ah, que lindo. Muito obrigada pela participação, viu, Marisa? Mais uma vez, Sheila, a gente volta semana que vem. Esse foi o Voz da Mulher dessa semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.